Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos começar agora mais uma EBD. Tenho certeza que já tem sido bênção na sua vida, bênção na sua família. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai esclarecer as dúvidas do seu entendimento. Desde já quero pedir para que o Senhor possa abrir o nosso coração, para receber a sua preciosa palavra. Nós estamos falando da revista dos jovens, finalizando ela. Os bons e os maus exemplos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Tenho certeza que Deus vai nos ensinar poderosamente. Escola Bíblica Dominical, Ministério Assembleia de Deus do Alto Coramara, Pastor Berê, Pastor Tiago, e todo o corpo de obreiros empenhados nessa obra que é a obra do Senhor, crendo que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos preparado, nos capacitado para estarmos exercendo essa grande responsabilidade que é apregoar e ensinar a palavra do Senhor. O nosso texto áureo encontra-se lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo de número 22. Vou estar lendo para o nosso entendimento. Diz assim: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições e a tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Esse é o texto áureo. Uma síntese bem rápida diz assim: Jezabel, na história sagrada, é um ícone da maldade, do desvio da conduta, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Temos alguns objetivos nessa lição, e os três tópicos que nós vamos buscar esclarecer nessa aula é mostrar que Jezabel foi uma mulher com fé para o mal. Segundo, explicar como era a influência de Jezabel em Israel. E terceiro, saber como se deu o fim de Jezabel. Nós vamos buscar esclarecer de forma bem clara, rápida e objetiva. E eu tenho certeza que Deus vai nos abrilhantar com esse entendimento, no nome de Jesus. O texto bíblico encontra-se lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, o verso de número 29 ao 33, onde diz assim, E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Azar, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Unrim, sobre o Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Unrim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Ebitibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, e edificou em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: Assim que me faça aos deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua cabeça, a tua vida como a de um desses profetas que você matou. A introdução diz assim, um reino do norte, Israel, se destacou por ter sido governado por reis ímpios. Dentre esses, os reis, se destaca-se o rei Acabe. Seu governo, apesar de ser militarmente vitorioso, é marcado por uma grande idolatria movida por Jezabel, a mulher fenícia, que se tornou sua esposa. A maldade desse casal é tão impressionante que os livros dos reis dedicam pelo menos 8 capítulos para contar essa história. Nessa lição veremos como é possível fazer a diferença para o mal e atrair para si a ira de Deus. Jezabel, como nós entendemos,
foi uma mulher que teve a sua fé voltada para o mal. Ela empenhou-se e dedicou a sua vida em levar a fé de Israel à prostituição, fazendo com que os israelitas se encurvassem diante de estátuas, diante de estarodes, diante de imagens de Azera, né? E Jezabel era uma sacerdotisa, né, de Baal. E Acabe cometeu um grande erro quando casou-se com essa mulher, né? Quebrando muitos princípios, já que o reino de Acabe foi um dos piores reinos que teve sobre Israel, né? O primeiro tópico diz assim, ó, uma mulher com fé para o mal. Uma mulher fenícia. Jezabel tinha a sua origem fenícia, um povo que havia se dedicado a construções de embarcações e ao comércio. O trabalho deles com a púrpura lhes rendeu recursos e fama. E quem há que considere que os fenícios, como os cananeus, devidos não apenas à proximidade geográfica desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia, na Palestina, nos anos 2000 a.C. Eram pessoas que elegeram Baal como seu Deus e fizeram culto a ele, né? Em uma manifestação de fé. A fé de Jezabel. O terceiro tópico aqui, para uma forma bem clara, rápida, diz assim, ó, um caso excepcional ocorreu na terra de Jezabel, de uma Sidônia, que creu no Deus de Israel por ocasião do ministério de Elias. Deus ordenou que fossem a Serepta, uma localidade dentro dos limites de Sidom, para ser sustentado por uma viúva, ou seja, Jezabel era o oposto daquela viúva que sustentaram o profeta em sua fuga, né? Deus enviou Elias ali em contraste a Jezabel que saiu daquele mesmo lugar, para mostrar que havia fé no Deus de Israel também em meio àquele povo pagão naquela terra completamente voltada para o mal. Terceiro tópico, né? O seu quarto subtópico diz assim, ó, como se fosse pouco, Acabe se casou com Jezabel, filha do rei pagão. Jezabel influenciou fortemente um homem que já não temia ao Senhor. Ele casou-se sem consultar o Eterno. E isso fez com que o seu reino se destacasse por maldades, pelo devido culto a outros deuses. O seu casamento foi um dos casamentos mais abominados, tanto é que o livro dos reis foi dedicado 8 capítulos exclusivos para falar de todas as maldades e atrocidades que ele fazia, não apenas com o povo, mas também contra o Deus de Israel, contra a santidade do Senhor. Um resumo bem claro e bem rápido desse subtópico diz assim, ó, pense, o casamento misto pode ter bênção de Deus? É uma pergunta. O casamento entre um jugo desigual pode ter a bênção do Senhor? Né? Aí cabe a cada um de nós refletir e ressaltar, não apenas em povos distantes, de povos distintos, mas uma fé, né, uma cultura diferenciada, pode ter a bênção do Senhor? Pense você e responda. Um ponto importante desse primeiro subtópico, desse tópico, diz assim, ó, a palavra de Deus mostra que, pelo exemplo de Acabe e Jezabel, que a união sem a bênção de Deus geralmente conduz o casal e a família à idolatria ou ao conflitos familiares desnecessários, né? Assim nós concluímos o primeiro tópico. O segundo tópico diz assim, ó, sua influência em Israel, a influência que Jezabel teve em Israel, né? Ela levou o povo de Israel a uma idolatria terrível, tremenda, de sorte que o profeta Elias, em uma certa feita, se sente coagido. E ele começa a correr e ele começa a questionar, a indagar o Senhor e fala, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Mataram todos os profetas e só eu fiquei. Aí Deus vira para ele e fala, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se curvaram diante das imagens de Baal, que não se deitaram, não se curvaram diante da idolatria que Jezabel lhes apresentara, né? E nós vemos aqui o primeiro tópico onde diz assim, ó, levando Israel à idolatria. Como já percebemos, o líder tem a capacidade de influenciar os seus liderados. Jezabel influenciou muito e negativamente a história de Israel, quando se casou com Acabe e levou consigo o culto a Baal.
Esse culto trazia o costume da prostituição cultural, pois Baal era considerado o deus da fertilidade e era tido por senhor entre os fenícios. A palavra Baal pode significar no Antigo Testamento possuidor, marido ou senhor. Esse termo passou a ser usado como objetivo de designar o deus semítico da tempestade, tido por mais importante entre os cananeus, e também deuses locais considerados responsáveis pela fertilidade e pelas colheitas. Era representado geralmente por um touro numa sociedade agrícola. Dependência dos elementos da natureza era primordial, e enquanto os hebreus eram ensinados a confiar somente em Deus para ter colheitas prósperas, agora Jezabel introduz esse culto a Baal para que o povo de Israel cresça, que a fertilidade da terra, que a produtividade da terra viesse de Baal e não do Deus de Israel, que fizera grandes feitos e prodígios, né? Nos povos que antecederam ao povo de Israel na época de Acabe e de Jezabel. Agora nós vemos uma nação voltada à idolatria, que deixaram o cuidado do Senhor e agora presta culto a imagens, que se dobra diante de imagens, tudo aquilo que Deus havia proibido Israel de fazer, né? O segundo subtópico desse tópico diz assim, perseguindo e matando profetas. Diz assim, é dito que Jezabel matou os profetas do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, né? Fala e relata sobre esse assunto. Os profetas representavam um forte apelo ao torno ao culto ao verdadeiro Deus. Jezabel não desejava concorrência. Ela ordenou a morte daqueles que eram porta-vozes do Eterno. Mas a nação de Israel não podia ficar sem profeta. Ao matar grande parte dos profetas de Deus, Jezabel instituiu outros, mas para serem profetas de Baal. Naquele grande fato que ocorrera lá no Carmelo, nós podemos observar um único profeta, Elias, indo contra 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera, se não me falha a memória, ou se é vice-versa, né? Sendo, no caso ali, 850 profetas contra um único profeta, ou seja, Jezabel matara os profetas que falavam em nome do Deus de Israel, em nome do Iavé, o Todo-Poderoso, e constituiu profetas que fossem representantes de Baal e de Astarode, ou de Azera, né? Ela não se contentava apenas em matar os profetas, ela tinha que levantar profetas para substituir, porque a nação de Israel necessitava de um porta-voz que fosse representante de Deus, né? Diz assim, e mataram a grande parte dos profetas de Deus. Jezabel instituiu outros no lugar, mas eles corroboravam com as práticas dos fenícios e suas profecias não vinham do Espírito de Deus. Qualquer atividade tida por profética que não exaltasse o Eterno não pode ser considerada como sendo divinamente inspirada. É um ponto interessante, né? Tem muitos profetas aí que profetizam, né? Mas a profecia não parte de Deus e não glorifica a Deus. Ou seja, essa profecia, ela não pode ser tida como uma inspiração divina. É o homem profetizando, ele está apenas se vangloriando ou se gloriando daquilo que ele está falando, né? O terceiro subtópico diz assim, matou um inocente. Outro pecado cometido por Jezabel foi matar Nabote, né? Quem não conhece a história de Nabote, Nabote tinha uma vinha que era próxima aos muros do palácio de Acabe. E Acabe queria muito aquela vinha, né? Nabote não vendia, não colocava preço. Ele falou, eu não vendo, não troco, é herança que os meus pais me deram, né? E Acabe, crescendo o olho, ofereceu terras, propriedades até mesmo melhores. Mas Nabote, sabendo que aquilo era herança, ele não abriu mão. Por quê? Porque aquilo que Deus nos dá por herança, nós não podemos abrir mão. Independente do que o mundo, ou do que as riquezas, do que a aparência possa parecer aos nossos olhos, se foi herança do Senhor, nós não podemos abrir mão. Porque aquilo que Deus nos dá é eternamente. Ele não toma, ninguém tira, ninguém pode tocar. E nós vemos aqui que Jezabel, ela matou a Nabote. Olha o que diz.
Aqui, ó, o que mais pesa vou voltar lá em cima, né? Acabe quis negociar a terra onde Nabote e seus ancestrais plantavam uvas. E ele se recusou a fazer tal negócio, ainda que se lhe fosse provavelmente mais proveitoso negociar com o rei. O que mais pesa nesse crime é o fato de que Nabote foi morto por causa de um falso testemunho, sob a acusação de que tinha blasfemado contra Deus. Nabote havia respeitado o direito de manter a herança de sua família, mas foi acusado de ter blasfemado. E por homens que tinham deixado de lado a fé do nosso Deus, o Eterno. Essa é uma das piores formas de acusação, quando uma pessoa apontava com atento o pecado do outro, justamente por um falso testemunho. Eu quero abrir aqui um parênteses. A Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida, né? E eu aplico aqui esse texto. O falso testemunho sobre a vida de Nabote foi tido como um homicídio de palavras e, de fato, efetivou o homicídio da vida dele. A vida dele foi ceifada por um falso testemunho. Então nós devemos ter muito cuidado como vamos citar o nome de alguém ou como vamos tocar em alguém, né? Como diz lá em livro de Salmos, capítulo 105, versículo 15, não toqueis nos meus ungidos, né, nem nos meus profetas. Por quê? Porque quem toca no ungido do Senhor está pedindo para morrer, está assinando uma sentença de morte, né? Porque Deus guarda e livra, né? Porque a palavra dita ou a palavra maldita, mal pronunciada, mal verbalizada, ela pela Bíblia é classificada como uma intenção de homicídio, de assassinato. E a Bíblia diz que os assassinos, os homicidas, não entrarão no reino de Deus, né? Vamos lá, concluindo esse tópico. Essa é uma das piores formas de acusação, quando uma pessoa é apontava como tendo pecado justamente por um falso testemunho e como a premissa de se defender a Deus. Dois homens, filhos de Satanás, deram um falso testemunho de Nabote, que foi apedrejado até morrer. Acabe, ao receber a notícia de que Nabote havia morrido, não se preocupou em saber as circunstâncias do ocorrido, simplesmente se levantou e foi se apropriar das terras do morto, né? Mostrando ainda mais o declínio em que se encontrava o rei, a rainha e a nação de Israel. Terceiro subtópico para concluirmos, caminharmos para a conclusão da nossa lição, diz assim, o fim de Jezabel. Essa mulher, ela teve um fim extraordinário, né? Assim dizendo, ela morreu de forma, como o profeta havia dito, aconteceu com ela. Diz assim, tentou Acabe a destruição de Elias, né? Um dos profetas mais representativos da antiga aliança é Elias. Ele foi sustentado por Deus de forma impetuosa, realizou milagres e buscou restaurar a fé no Deus do Eterno, de Israel. Ao encontrar-se com um mordomo chamado Obadias, um homem temente e que escondeu 100 profetas do Senhor e os manteve com pão e água, foi informado sobre quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Tal informação não impediu que Elias obedecesse a Deus e fosse usado poderosamente. Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante dos milagres ocorridos pelo ministério de Elias. Faze descer fogo do céu, interviu na natureza impedindo a chuva e se manteve vivo quando caçado. Não foram eventos suficientes para que ela pensasse que o Deus de Israel não poderia ser comparado com qualquer outros deuses, preservando a vida do servo dele. Foi morta segundo a palavra do Senhor. Jezabel levou as tribos do norte a adorarem a Baal. Matou os profetas do Senhor, também foi responsável pelo assassinato de Nabote. Um crime de Jezabel foi tão grave que Deus decretou a morte dela 2 vezes. Elias disse, e também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezabel. O lugar foi tomado de Nabote e serviu de julgamento e punição para a rainha de Jezabel. A segunda vez que Deus falou dela é com Eliseu, quando foi ungir a Jeú, rei sobre o rei do norte. Diz assim, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que
vingue o sangue do meu servo, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Terceiro tópico diz assim, ó: esse julgamento ainda levou um tempo para cumprir, mas Deus não deixou passar as maldades de Jezabel, sem injustiçá-la, né? Cumprindo o que havia dito quando sobre Jeú, que foi ungido rei por Eliseu, entrou no palácio de Jezabel, de Jezarel, e mandou jogá-la de lá das janelas, das habitações reais. Findava-se dessa forma a vida da rainha feiticeira e prostituta, Jezabel. A conclusão dessa nossa lição diz assim, ó: Jezabel serviu a um falso Deus, influenciando a Acabe para que o culto a Baal fosse o culto de Israel, levando a nação de Israel à prostituição contra o Senhor. Ao culto a Israel. E não trocou os seus deuses, mesmo havendo o Deus de Israel intervido na natureza, operando milagres por causa de sua impiedade. Foi julgada pelo Senhor e entrou para a história bíblica como um exemplo a não ser seguido. Que isso nos sirva de lição. Servimos a um Deus vivo e não podemos substituir o eterno por algo que não tem valor algum, nem ser influenciado por aqueles que não têm compromisso com Deus, né? Conclui essa lição dando testemunho de Nabote. Nabote foi um homem que foi temente ao Senhor, que não ficou com medo mediante as ameaças da rainha Jezabel, as ameaças de Acabe, que não sucumbiu às propostas que Acabe havia lhe oferecido, vinhas melhores, terras melhores, mesmo que diante dos olhos humanos, as propostas que o rei Acabe lhe fizera foram muito superiores ao valor da terra que ele possuía, mas ainda assim, ele preferiu preservar a herança que Deus tinha dado aos seus pais, ou seja, mantenha-se firme no propósito, mantenha-se firme na herança que o Senhor te dera, naquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, porque eu tenho certeza que quando passarem os tempos, isso vai supervalorizar, e isso não vai ser para que venha a ser vendido, mas isso vai ser para a glorificação do nome do Senhor, porque Deus dá capacidade para que aquilo que te vier à mão venha crescer e produzir, né? Diz a parábola lá em Mateus, Jesus falando, fala assim, ó: a um ele dá a 100, outro dá 60 e outro 30. Isso é o crescimento daquilo que o Senhor confiar, a herança que Ele nos dá, que é o Espírito Santo. Meu irmão, que o Senhor possa continuar te abençoando poderosamente, né? Abrindo o seu entendimento, e que nunca nós venhamos ter um coração como o coração de Jezabel, um coração pervertido, um coração que se entrega às paixões da vida, um coração que se dobra diante de outros deuses, né? Que se embriaga com o vinho da contenda, com o vinho da prostituição, com o vinho do pecado, com o vinho que o mundo tem a nos oferecer, né? Que é essas falsas alegrias, essas falsas propostas, mas que o nosso coração venha estar voltado para aquilo com que o Senhor tem para as nossas vidas, que eu tenho certeza que a vontade de Deus ela é imutável, ela permanece do mesmo jeito, boa, perfeita e agradável, e todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que aguardam a herança do Senhor, né? O livro de Romanos, lá no capítulo de número 8, versículo de número 16, se não me falha a memória, diz assim, ó: porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, logo somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, ou seja, nós temos uma herança, há um lugar para nós. Não abra mão por nada da sua herança, mesmo que Jezabel tente te matar, mesmo que Acabe tente te matar, não abra mão da sua vinha, né? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor Deus, abençoa o meu irmão que está agora assistindo essa videoaula, Pai. Que ele possa ser alcançado pela Tua palavra, que o testemunho dessa mulher venha servir de exemplo a não ser seguido, Pai. Que a Tua vontade possa permanecer sobre a nossa vida, que o Senhor possa continuar nos livrando de todo mal, nos dando segurança, porque nós sabemos que estamos vivendo dias maus,
e o mal tem imperado, Pai, tem agido com forças truculentas para nos destruir, mas cremos que o nosso Deus é forte e Ele é o nosso refúgio. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então continue nos abençoando e nos livrando de todo mal, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aleluia.